Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para dar a Ele toda a honra, glória e louvor que somente a Ele merece. Então vamos falar com Deus, vamos entrar na presença desse Deus maravilhoso. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento, pedimos ao Senhor, meu Deus, que perdoe os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma nas tuas mãos este culto, o louvor, a adoração, a palavra, tudo que será feito para que seja pela direção do teu Espírito Santo, tudo para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Visita cada local onde este culto está sendo ministrado, Pai, neste momento. Visita esse lar, essa família, essa vida que está participando conosco. Seja o Senhor guardando, protegendo, livrando de todos os males, inclusive aqueles que estão na rua, que estão trabalhando, que estão em deslocamento, aonde estiver esta pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui, louvando o Teu nome, adorando ao Senhor, aprendendo da Tua palavra. Encha-nos, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo e com a Tua unção. Fala a cada coração, segundo, meu Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma reduzida aqui no ventilador para o som aqui ficar melhor, né? Senão vai ter um problema na hora da gravação aí, né? E bom dia a vocês que estão já participando aqui conosco, irmãos, irmãs, né? O irmão Luiz, a irmã Maria Cristina, você que vai participar aí através do YouTube, né? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos então iniciar aí com aquilo que Deus está colocando no coração do nosso irmão Luiz, para que ele venha compartilhar com a igreja no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia a todos. Hoje eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 121. É um salmo de romagem, porque, contextualizando, naquela época, Deus determinou que o povo todo tinha que ir para Jerusalém, acho que 3 vezes ao ano, para louvar a Deus. Tinha que congregar para louvar a Deus. E as pessoas, quando dos lugares mais distantes, uma forma de combater o medo, as preocupações, iam famílias, iam pequenas caravanas e existiam salteadores. Então, elas iam louvando, cantando esses salmos. É uma forma de manter Deus vivo nas nossas mentes, seja meditando, seja louvando. Uma alma que louva faz um estrago, não tem capeta que chegue perto. Então, é isso que nós vamos tratar aqui. Eu achei esse salmo, embora curto, ele é muito rico, e eu vou começar então agora, Salmo 121, a fazer a breve leitura, e depois nós vamos fazer alguns comentários. Bom, a minha Bíblia é Almeida Revista Atualizada,
E o título dela, né, é um título assim, bem objetivo, né? Deus, o fiel guarda dos homens. Né? Só esse título aí já dá uma grande importância. Então vem, começamos, versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro? E o Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então vamos lá. De cara, nós temos o título, né? Esse título, na verdade, nunca existiu, mas esse título é poderoso. Deus, o fiel guarda dos homens. Eu já gostaria de fazer um comentário aqui. Esses grandes artistas e tudo mais, eles muitas vezes têm rusga entre eles e eles contratam lá uma equipe de seguranças, né? Eles têm segurança pessoal, mas são outros seres humanos, falhos, frágeis. Mas aqui não. Aqui tem Deus, o guarda dos homens. É muito diferente. Ultrapassa o nosso entendimento. Outra coisa que eu gosto de falar antes é que nós temos que ler o Novo Testamento, interpretar o Novo Testamento à luz dos dias de hoje, que nós já estamos na dispensação da graça e que o sacerdote, o nosso sacerdote, é Jesus Cristo. Então vamos começar. E vem. Elevo os olhos para os montes. E onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, fez o céu e a terra. Já aqui, ele faz uma pergunta. Você imagina o cara tá lá com a esposa, com o filhinho de colo, puxando lá um burrico, trazendo um outro burro com algum alimento, né? E ele caminhando, entardecendo, já escolhendo um lugar para parar, para passar a noite. E ele olha aquilo tudo deserto, aquelas montanhas, é desesperador, né? Convenhamos, é desesperador. E ele, como eu comentei no início, ele fala, meu Deus, eu olho para essa imensidão, só vejo um monte, de onde virá o meu socorro? Eu não tenho nenhuma segurança, eu não tenho um drone com helicópteros ou com porta-aviões pronto para mandar jatos, para combater alguém que me ataca, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas ele mesmo, pela fé, e é a fé que nós temos que ter, né? Que é um dom de Deus, que por menor que seja, é suficiente. Então, ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, ele já diz, quem me guarda é o Criador. Quem me guarda é o onipresente, é o onisciente, é o onipotente. Então, isso ele ministra, ele auto-ministra, ele ministra nele mesmo o poder de Deus, a palavra de Deus, para sustentar a sua alma. E venha no versículo 3. Eu li ali em alguns lugares que isso era falado e agora veria a resposta de um sacerdote. Na verdade, quando se chegava no templo para fazer essa adoração, que devia ser 3 vezes ao ano, agora quem falava era o sacerdote. E essa é a verdade porque nós vamos entender pelo texto. Aí vem o sacerdote reafirmando, confirmando a fé dele. E ele dizia, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, aqui já vem uma resposta. E começa, aqui no início, ele fala de onde virá o meu socorro. E a resposta do sacerdote para o povo ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, ele não permitirá que agora, nos dias de hoje, que nós tropecemos, que nós temos a palavra dele. Nós que fomos chamados e escolhidos antes da criação do mundo, nós temos o Espírito Santo em nós que nos guia em tudo que é certo e em tudo que é errado. Quando nós resolvemos não dar ouvidos ao Espírito Santo, nós erramos, mas aí nós saímos debaixo da proteção de Deus. E ele vem o tempo inteiro, ele fala em guardar. Ele fala assim, ele não vai deixar você tropeçar, ele não vai cochilar, e o que te guarda é aquele que não dorme, porque Deus é espírito, o espírito não dorme. E não só uma questão de não dormir. Para guardar, tem que estar com os olhos voltados para aquela pessoa. Então, a pessoa está sendo guardada por Deus. Deus está prestando atenção nela. Deus enxerga o que nós fazemos. Deus enxerga a nossa volta. Muito bem. No versículo 5, ainda o sacerdote falando: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Novamente ele insiste: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, ou seja, ele está junto a você. Ele está caminhando com você. Ele está nos acompanhando. O Espírito Santo está aí para isso. E ele fala: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Não interessa, é de dia ou de noite. Deus zela pela herança dele, que é uma outra coisa que nós precisamos entender. Nós estamos acostumados aqui nessa terra, quando morre um parente nosso, nós recebermos herança. Mas, na verdade, aqui nós somos a herança, né? A pessoa lá falece e deixa uma casa para um filho, para um sobrinho, para um enteado, né? Então, a herança é a casa. Nesse caso, nós é que somos. Deus tem amor por nós, ele vela pela herança dele, ele guarda a herança dele. E ele continua: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui é muito importante, para mim, na minha opinião, esse é o versículo mais importante. E ele fala assim: ele vai te separar do mal e ele guardará a tua alma. Eu estava lendo a nova tradução em linguagem de hoje, e fala: guardará a tua vida. Porque, na verdade, quando nós morremos, o corpo morre, mas a nossa alma não. Então, o que acontece? A nossa alma é guardada para ficar junto a ele na eternidade. Na eternidade. Para os outros, é para ficar no lago de fogo e enxofre, sofrendo a mesma eternidade. Então, é importantíssimo isso. Nós associamos muito a nossa segurança às questões físicas, e temos mesmo que nos proteger fisicamente. Nós temos que ter sábios, outros ser sábios. Hoje em dia, sair 11 da noite é uma loucura, tem região aí. O nosso dia tem que acabar assim, infelizmente, pela realidade que nós vivemos no nosso país, na nossa sociedade. 9 da noite acabou. Vem para casa, fica com os filhos, assiste uma televisão, vai ler a palavra, vai assistir algum filme cristão, alguma coisa. Então, nós associamos a segurança ao corpo, mas esse corpo é um corpo pecaminoso que vai morrer e que Deus vai nos dar um outro corpo. E é muito interessante isso. Então, muitas vezes, meu Deus do céu, aconteceu isso comigo, aquela pessoa me ofendeu. Você está sendo guardado, tenha certeza. Não é por causa que veio uma agressão à parte que você não está sendo guardado.
Ele não falha, ele não cochila e nem dorme. Não, não misturemos as coisas. Então, o mais importante, ele guarda a nossa alma. A nossa alma é a nossa vida. A nossa alma é a vida que ele nos deu, associada, misturada com as nossas lembranças, com a nossa consciência de existência de filhos de Deus. E ele encerra: o Senhor guardará a sua entrada, a sua saída e a sua entrada. Aqui ele pode estar falando da entrada lá quando ele ia para Israel, mas se você for filho de Deus, do início do seu nascimento até a sua morte, o Senhor vai estar te guardando. Então, pastor, era o que eu tinha para falar. Eu agradeço e passo para os seus comentários. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Bom, sempre aquela palavra, né? Objetiva, né? Que vão trazer para a gente, esse Salmo 21, e mostrando como Deus, ele tem a preocupação, né? Da nossa segurança, né? Ali naquela questão que o irmão começou a introduzir, como o salmo de romagem, né? Aqueles perigos, as montanhas, né? O deserto, tudo, e eles tendo que descer. E ali eles ficavam à mercê de muitos ataques, né? De saqueadores, né? E toda sorte de animais também ferozes. N coisas poderiam acontecer ali no deserto, inclusive eles se perderem ali e passarem por grandes necessidades. Mas aí te veio o salmista dizendo, né? Que quem está guardando é Deus, né? O irmão frisou bem isso aí. E mostra que temos aqui hoje essa mesma guarda, mas como um sacerdote, não aquele sacerdote humano, né? Aquele sacerdote falho, que era o sumo sacerdote, os sacerdotes ali que estavam conduzindo o povo de Israel, mas como sacerdote nós temos ali, nós temos ali o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus fazendo aí o sacerdócio. Então, muito importante isso aí, né? Também mostrou que mesmo quando nós estamos vulneráveis, né? Então imagine, o homem olhou ali, viu aquele monte, viu aquela coisa toda, ele, a família dele, e ele fala: poxa, se vier um ataque aqui, se alguém quiser roubar a gente, fazer qualquer maldade, como é que eu vou me defender? E ao mesmo tempo ali ele vem na mente dele, né? E vê que o socorro dele é o Senhor, que o socorro dele vem do céu. E às vezes a gente pode estar em situações assim que se sinta cercado na vida e que não aparece nenhuma solução natural, nenhuma solução humana, nenhuma ajuda, né? E a gente deve também levar o pensamento para o céu e ver que esse socorro vem de Deus. Quando nós estamos aí, eu estava ali na Romaria, como o irmão Luiz bem explicou, tinham que ir até Jerusalém, tinham que descer até Jerusalém, determinado número de vezes, né, por ano, e eles estavam cumprindo ali uma determinação, né, uma ordem, né, um mandamento de Deus, uma ordenança de Deus. Então, quando Deus ele nos dá uma ordenança, ele nos dá ali um comando, ele vai proteger, ele vai guardar. Então, a gente precisa estar seguro. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, ou se Deus mandou você fazer alguma coisa, e você está cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer, então você vai estar seguro nisso aí. Ainda que se levante os inimigos, levanta mesmo, né? Ainda que venha ataques, e vem mesmo, né? Mas Deus ele vai estar guardando, Deus ele vai estar protegendo. Então, o irmão Luiz fala também da questão de Deus enxergar a nossa volta, né? E até a questão que ele não cochila, né? E nem dorme. E isso é muito bom, porque nós temos um Deus que é onipresente. E apesar de nós estarmos cercados muitas vezes por forças invisíveis, e nem sempre essas forças invisíveis elas são forças do bem, né? Elas são forças que vêm da parte de Deus, mas Deus é o único que é onipotente, onipresente e onisciente. Então, não importa quantos seres humanos tem na face da terra, não importa quantos animais, quantos vegetais, não importa. Deus está vendo tudo
e Ele tem ciência de tudo simultaneamente, está cuidando de todas as coisas. Olha que coisa interessante, né? Talvez lá no seu sono alguma coisa tenha tentado te atacar, alguma coisa tenha tentado fechar o seu nariz para que você não respirasse, né? E viesse a ter algum problema, talvez até viesse a falecer. Mas naquele mesmo instante, Deus ordenou ali a um anjo, e o anjo foi lá e cortou aquele ataque, né? Aquela figura que estava tentando de alguma forma ali te causar algum dano, e você nem percebeu. Essa que é a grande verdade. Você nem viu, né? Talvez tenha tido um sonho à noite, um sonho ruim, um pesadelo, e não se ligou do que aconteceu de fato, que ali naquele momento houve um ataque e que Deus ele ordenou que fosse te dada a vitória, que você fosse protegido e guardado. O irmão também falou das condições de dia e noite, né? Que para Deus não tem impedimento, não importa a hora, não importa as condições da natureza, não importa as condições físicas, é Ele que está guardando, é Ele que está protegendo. Quando Ele ordena, quando Ele manda, Ele vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai dar segurança ao seu povo, né? E mais importante que tudo isso, que o irmão frisou bem no final, em guardar da alma. Por quê, irmãos? Porque um dia nós vamos deixar essa terra, como o irmão Luiz aí bem falou. Mas a nossa alma, todas as almas, né, elas são eternas. Todas elas são eternas. Mas as almas que servem a Deus, as almas que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, elas serão guardadas por Deus após a partida dessa terra, após a morte física. Elas irão permanecer na presença de Deus, guardadas por Deus. E, como o irmão Luiz bem frisou, aquelas almas que se rebelaram e continuam em rebelião contra Deus, mas como? Eu não me rebelei contra ninguém, eu não fiz nada contra ninguém, nem contra Deus, nem contra ninguém. A partir do momento que você recusou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se rebela contra Deus. Você está em uma rebelião contra Deus, né? Eu não vou aceitar agora, eu vou aceitar depois que eu estiver mais velho, porque agora tem muita coisa que eu preciso consertar na minha vida. Você está numa rebelião contra Deus. E essas almas dos rebelados, elas vão estar no lugar de sofrimento provisório, porque o lugar de sofrimento eterno é mais intenso, o sofrimento ainda é maior, porque elas recusaram o Filho de Deus. Elas recusaram ao único que poderiam salvar as suas almas, e elas por si só, elas não podem se salvar. Então, Luiz, muito importante, tanto para a conjuntura atual, para o que nós vivemos aqui na Terra atualmente, como para aquilo que nós iremos viver na nossa eternidade, essa palavra que o irmão trouxe hoje aí, uma palavra muito instrutiva, objetiva, que nos dá a noção do agir de Deus em nossas vidas, que nos consola, porque nós sabemos que não estamos só, que Deus está cuidando de nós. Então isso é muito importante, a gente ter esse referencial que existe um Deus que está cuidando, que está tratando, né? E que nós não estamos soltos nesse mundo aí, cheios de perigos, né? Cheios de imprevistos. A gente vê aí as coisas acontecendo em toda parte, né? Mas nós sabemos que Deus está guardando, e principalmente que Ele está guardando, preservando a nossa alma para toda a eternidade. Então que Deus continue aí abençoando o irmão, a tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da sua responsabilidade, sua vida, também a Cristina, né? E o seu trabalho, né? Vai te dando cada vez mais sabedoria, vai te dando mais diligência e abrindo a sua mente para o irmão ser um instrumento de Deus em todos os lugares em que Ele te colocar aí, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então louvar a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de 440 da harpa cristã. Em viver para Cristo firme permanecerás,
e a paz após. Tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então à palavra de Deus. Eu convido os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo de número 12. Epístola aos Romanos, capítulo de número 12. Para Deus, vamos pedir então a Deus que nos conceda sabedoria nessa hora, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, me fazendo lembrar, trazendo uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui agora com essa palavra, né? E Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 9, tá? Está assim o subtítulo na versão Almeida, revista e atualizada: as virtudes recomendadas. Então diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde.
Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, palavra do Senhor, né? Nossa nessa manhã. E ela traz muitas coisas aqui para nós, né? Nós vamos aqui compartilhar, né, com a igreja. Então, Paulo aqui trazendo essas epístolas, né? Para ali trazer instruções ao povo romano sobre as virtudes que são recomendadas. Quer dizer, o cristão ele tem um padrão de comportamento para agradar a Deus, padrão de comportamento que é esperado. A gente não vive aí, né, de qualquer maneira. Então tem gente aí que acha que aceitou Jesus, né, e pode continuar vivendo da forma como vivia antigamente. Não, há uma mudança muito grande, né? E aqui tem alguma dessas coisas que sinalizam que realmente a pessoa ela está arrependida, que ela se converteu, que ela recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e está vivendo em novidade de vida. Então, primeiro aqui no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, três coisas, né? O que o amor é aquela preocupação que nós temos com o outro, é aquela vontade de querer ajudar, de querer ensinar, de querer compartilhar as coisas boas, né? De estar consolando nas tristezas. Esse é o amor, né? E esse amor não pode ser um amor fingido, né? Uma coisa que é feita apenas para as pessoas verem, para a pessoa se sentir ali de alguma forma admirada, né? Ou se mostrar uma pessoa amorosa, né? Então não é isso, né? É um amor sincero, um amor que procede do coração, que procede da vida de uma pessoa que foi transformada pelo Senhor Jesus. Outra coisa que diz aqui, isso aqui é importantíssimo, né? Detestai o mal. Então, nós não devemos aprovar aquilo que é errado. E também nós não devemos, irmãos, ser omissos. Então, tem pessoas que elas não aprovam o que é errado, mas elas simplesmente se omitem. Elas veem as coisas erradas e elas deixam, não é comigo, né? Deixa para lá. Não, o cristão, a pessoa que é salva, ela quando vê uma coisa errada, quando ela vê uma injustiça, quando ela vê uma maldade, quando ela vê ali uma conspiração para prejudicar a vida de alguém ou até de um grupo, ela detesta isso. Ela, no seu coração, ela manifesta uma grande revolta e repugnação contra isso. Tá? A pessoa, não, isso está errado. Isso está completamente errado. Tá? E ela também é uma pessoa que se apega àquilo que é bom, tá? Apegando-nos ao bem. Ela quer aquilo que é bom. Então, sempre temos escolhas na nossa vida. Podemos escolher aquilo que é bom e podemos escolher aquilo que é mal. Mas a pessoa que ela se converteu, a pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ela sempre vai buscar aquilo que é bom, aquilo que é o bem, aquilo que vai fazer algum benefício para a vida das pessoas, mesmo aquelas que não são crentes, né? Mesmo aquelas que não são cristãs. Nós não queremos o mal de ninguém, nós não desejamos o mal de ninguém. Então existe essa vontade de fazer o bem sem importar a quem, né? Esse ditado aí popular, fazer sempre o bem. Mas o bem não é aprovar o que é errado, né? Lembrando que aquilo que é errado, aquilo que é maldade, aquilo que é perversidade,
Aquilo que é injusto, injustiça, nós devemos repugnar, nós devemos detestar. Então tem que ter uma posição, o cristão tem que ter uma posição, tá? Se você é servo de Deus, você tem que tomar uma posição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, isso Jesus falou, Paulo está aqui falando novamente, esse amor de um para com os outros, né? E são todos, né, irmãos? Não pode, não, eu amo só o irmão ou a irmã fulano porque eles me tratam bem, né? Porque eles cuidam de mim, né? Não, os outros eu não quero saber, não. Aquelas outras, não, a igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo. Então o amor é para com todos. E que amor é esse? É o amor que se preocupa, é o amor que ora, é o amor que se preocupa com o crescimento espiritual daquela pessoa, se ela realmente está crescendo, se ela está tendo uma transformação na vida dela, né? O discipulado, né? A pessoa sendo discipulada dentro da igreja. Não é o irmão entrou na igreja e ele fica lá largada lá, sem ter ali instrução, sem ter a palavra, sem ser exortado, né? Estimulado a orar, né? A estar buscando as coisas de Deus, a ter uma vida transformada. Então isso é o amor, é quando a gente está ali cuidando daquela pessoa, aquela vida, especialmente aquele novo, aquela nova convertida, né? Esse é o amor, né? E cordial, né? Tratar as pessoas com cordialidade, né? Com educação, né? Com respeito. Então, sempre estar criando dentro da igreja e do círculo dos irmãos, porque nós não somos igreja apenas dentro do local de culto, apenas dentro do prédio da igreja, mas nós nos fazemos igreja em todos os lugares em que nós nos encontramos. Nós somos a igreja. Então, esse tratamento, encontrou o irmão na feira, né? A paz do Senhor, como está, irmão, como está a saúde, né? Poxa, irmão, saudade do irmão, não teve no culto semana passada e tal. Essa preocupação que nós devemos ter, eu ligar para o irmão, mandar uma mensagem, né? Hoje é tão simples, nós temos aí os mensagens, né? WhatsApp, Facebook e outros aí. Você vai e manda uma mensagem para a pessoa, né? Para saber como está a saúde dela, por que ela não teve lá no culto passado, né? Se pode ajudar de alguma forma. Então, é importante isso aí, a gente está tendo essa preocupação com os irmãos, né? Essa cordialidade, né? Essa gentileza. Puxa, é aniversário do irmão, né? Vamos fazer aqui depois do culto, né? Numa salinha lá reservada, né? Mudar ou vamos para um restaurante, né? Uma pizzaria lá, fazer uma comemoração do aniversário daquele irmão, daquela irmã, né? É coisa parte da igreja, mas faz parte do convívio, né? A igreja é um grupo que se reúne para adorar o seu Deus, para servir o seu Deus. Então há uma necessidade que haja relacionamentos, né? E sem dissensões, e sem separações, né? Sem facções. É preciso que a igreja ela seja uma só, ela esteja unida, né? Depois no versículo 11 ele fala: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, no zelo aqui é no cuidado das coisas de Deus. Na hora de estar ali no culto, você que está ali, que vai falar uma palavra, ou você que vai ajudar de alguma atividade dentro do culto ali, vai ficar na porta, né? Você que vai ali colher ali as contribuições dos irmãos, sempre está fazendo essas coisas com o pensamento voltado para Deus. Isso não é uma coisa trivial. Quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos servindo a pessoa mais importante de todo o universo, que é Deus. Então a pessoa, quando ela vai fazer as coisas lá no seu trabalho, para o seu patrão, ela tem todo aquele cuidado, né, de fazer o melhor, né, de agradar o seu patrão, de agradar os clientes, não é verdade? Ou então a pessoa que está ali na sua escola, na sua faculdade, ela faz aquele trabalho maravilhoso, né? Aquele trabalho lindo, bonitinho, com todo cuidado, ela pesquisa.
Porque muitas vezes, quando ela vai fazer alguma coisa para Deus, ela faz de qualquer maneira, ela faz de qualquer jeito. Então, não ser relaxado nas coisas de Deus. Tirou um tempo para orar, aquele tempo é de Deus. Aquele tempo você não pode estar escutando mensagem do WhatsApp, ou ao mesmo tempo orando, ao mesmo tempo respondendo, não. O que Jesus falou? Vai lá, tranca a porta do seu quarto atrás de você e entre em oração e fala com Deus. Gente, Jesus não subia montes porque o monte era mágico, não. Nem porque o monte fazia ele ficar mais pertinho de Deus, lá em cima eu fico mais perto de Deus. Não, né? Quem pensa assim, não tem necessidade, né? Porque ele é próprio Deus, ele subia o monte para se isolar. Porque onde ele chegava, multidões estavam atrás dele sempre buscando alguma coisa. Era cura, né? Era um problema de expulsão de demônios e tal. Então ele sempre estava ali sendo muito requisitado. E no momento em que ele queria ter comunhão com o Pai, ele não queria qualquer tipo de interferência. Era por isso que Jesus, ele subia aos montes. Então o seu monte, ele pode ser o seu quarto. O seu monte pode ser ali um cômodo da sua casa que ninguém usa e você separou. Pode ser um cômodo pequeno, pode ser uma cadeira. Não, minha casa é um cômodo só. Minha casa é um banheiro e sala e quarto ao mesmo tempo. Eu durmo lá. Não tem problema. Nomeia aquela cadeira lá, isso aqui vai ser o lugar em que eu vou me isolar e falar com Deus. Então você tem o seu lugar de oração, o seu monte, né? Para você não ficar preocupado que tem que ficar subindo, isso, aquilo, outro, fazer. Não. Para você falar com Deus, você precisa apenas naquele momento se isolar, tá? Aquele momento é de Deus, ser zeloso com isso aí. Se você vai louvar, né? Louve também com entusiasmo, com alegria. Nós estamos louvando a Deus, né? Se você está ouvindo a palavra de Deus, não fica pensando em outras coisas, não fica devagar, mas eu estou pensando em coisas que têm que ser feitas dentro da igreja. Mas, irmão, aquele momento é o momento da palavra. Você teve muito tempo antes para planejar as outras coisas. Você não faz isso no seu trabalho, você não faz isso na sua escola, você não faz isso no grupo social em que você está inserido. Por que aqui na igreja você quer fazer dessa forma? Então é isso que nós devemos estar pensando, né? Sede fervorosos de espírito, né? Então tem um irmão que quando tem um voo no Brasil, ele grita, ele chega a ficar rouco, né? Grita, solta fogos ali, pula, tira a camisa, roda a camisa na janela, então dá o irmão, né? Mas quando fala, o Senhor está aqui, todo dia eu escuto a mesma coisa, né? A pessoa está morta espiritualmente, desculpa falar, mas a pessoa está morta espiritualmente, ela não sente a alegria da presença de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, é Deus que está falando conosco. Quando o irmão Luiz estava ali passando o Salmo 121, não era ele que estava falando conosco, era Deus, ele estava lendo a palavra de Deus. Deus é que está falando conosco. Então esse é um momento muito importante em que nós devemos receber com alegria, né? Com entusiasmo, com fervor, porque quando você está ouvindo a palavra, quando eu estou ouvindo a palavra, quando nós aqui estamos ouvindo a palavra, nós também estamos servindo ao Senhor. Aquele irmão que está pregando, ele está sendo vaso, ele está sendo instrumento, mas nós que estamos aqui, nós estamos também servindo ao Senhor, porque estamos recebendo a palavra dele e recebendo de bom grado, com alegria, com fervor. Então é necessário que haja esse fervor no espírito, orar. Não ora de qualquer maneira, você está chegando diante do Deus Todo-Poderoso. Claro que tem hora que nós estamos tristes mesmo, tem hora que a gente está triste, e a gente vai chegar com tristeza, mas vai chegar com fervor. Eu estou falando com alguém que tem poder para me responder, não só para me responder, mas também para dar uma solução àquilo ali que eu estou colocando diante do trono da graça. Então é muito importante isso, né? Orar, colocar diante de Deus, falar com o Senhor, né? Ter um relacionamento com Deus. Você não fala com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, com o seu cliente, com o seu colega de escola. Você não fala com as pessoas que estão ao seu redor e você não acredita quando está falando que elas estão te ouvindo, que elas estão te entendendo. Então, por que quando você fala
com o ser mais importante do universo, você fala como se não estivesse falando com ninguém. Né? Então, ele é o ser mais importante do universo. Então, por que você não liga para isso quando você fala com ele, quando você está na presença dele? Então, é importante aí essa valorização de Deus colocado em primeiro lugar, tá? Em todas as coisas. Então, pensa como você tem falado com as pessoas, com o seu chefe, com o seu professor, com aquele amigo lá do clube que tem poder, que é o diretor, que é o presidente, né? Com o síndico do seu prédio, e como você tem falado com Deus. Será que você tem dado a Deus a prioridade, o respeito, a reverência que Ele merece? Então, estou dando aqui parâmetros, né, modelos para você fazer as suas comparações sobre isso aí. É importante a gente fazer essa comparação. Será que eu estou dando a Deus o devido valor, o devido respeito que só Ele tem? Né? No versículo 12 diz: regozijai-vos na esperança. Então, primeira coisa, né, eu vou por parte. Primeira coisa, alegria na esperança. Irmão, você vai para o céu, né? Estou sabendo. Ó, irmão, você vai para o céu, glória a Deus, né? Nós vamos para o céu, nós somos salvos. E essa é a minha esperança, né? A minha esperança não está em receber um cargo eclesiástico aqui na terra. A minha esperança não está em ser um executivo daquela empresa. A minha esperança não está no curso que eu estou para terminar, mas a minha esperança maior, o desejo da minha alma, claro que essas coisas eu tenho objetivos, mas o meu desejo maior, aquilo que traz alegria para a minha alma, é porque quando eu partir dessa terra, ou quando o Senhor Jesus me arrebatar, eu serei salvo para toda a eternidade. Eu sei que existe uma condenação para essa terra. Eu sei que todos que nascem nessa terra já nascem condenados, mas eu serei salvo, porque a graça de Deus, através do Senhor Jesus, me salvou do pecado, da morte, da condenação. Glória a Deus, né, irmãos? Então é a esperança, fica alegre com isso, né? Mas tem a tribulação. O que é a tribulação? É a luta, é a injustiça, é a difamação, né? É a maldade, né? A maldade do coração humano. A gente vê que as pessoas muitas vezes estão ali agindo na maldade, fazendo aquilo ali para ferir, para machucar, né? Para deixar a pessoa para baixo. E o que nós devemos fazer nesse momento? Paciência, tá? Mas paciência não é omissão nem inércia. Tem gente que confunde as coisas, né? Paciência não é ficar parado esperando o trem passar, não, tá, irmãos? Paciência, lembra, é oração. Paciência é crer em Deus. Paciência é colocar nas mãos de Deus. Deus não botou a gente aqui nessa terra para ser pajem de boxista, não. A gente não ficou aqui para ficar lá no campo das redes tomando pancada, não. Nós fomos colocados aqui nessa terra para pregar o Evangelho, para falar a palavra de Deus e para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas como já foi pregado aqui hoje, esse mesmo Deus é quem cuida da gente. Então, se você está passando por uma tribulação muito forte, tribulação todos nós passamos, mas algumas pessoas estão passando por uma tribulação mais intensa, uma tribulação mais dolorida, mais sofrida. Coloque o seu joelho no chão e ore todos os dias. Se sentir vontade de chorar na presença de Deus, na hora dessa oração, chore. Abra o seu coração. Mostre para Deus o quanto está doído, o quanto você está sofrendo, o quanto as pessoas que estão ligadas com você estão sofrendo. Mostra para Deus aquela injustiça que você ou outra pessoa ou outras pessoas que você está vendo estão sofrendo. Coloca diante de Deus, porque a resposta perfeita,
ela vem dos lábios do Senhor. Tem lutas, irmãos, que podem durar anos, que podem durar décadas. E as nossas orações, elas têm que acompanhar esses anos, têm que acompanhar essas décadas, ainda que nós sejamos rendidos, né? Não tem no quartel a rendição da guarda, né? Então, ainda que a gente vai um dia partir dessa terra e essa questão não seja ainda solucionada, mas a igreja, ela permanece em oração até aquela maldade, até aquela injustiça, até aquela perversidade cair por terra. A igreja permanece em oração. Nós não devemos, né? Se a gente vê aqui no começo desse capítulo, nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, com a forma como esse mundo ele faz as coisas. E eles mesmos se aprovam. Eles mesmos acham que estão fazendo o certo, sabem que não, tá? Ninguém está enganado, não. Não tem ninguém inocente nessa história. Ele sabe, Deus sabe, nós estamos aqui sabendo. Por isso que a igreja não pode ser omissa, ela tem que estar presente. Ela é a luz e ela é o sal da terra. Então nós devemos estar orando, buscando, colocando diante de Deus essas situações. Porque tem situações que elas não vão se resolver de uma forma natural. Vai ter um mover sobrenatural de Deus. Vai ter uma hora que Deus vai dizer basta. E aí é nessa hora que nós vamos ver o Deus movendo toda essa situação. O que a igreja não pode fazer, o que o irmão, a irmã não podem fazer, é desistir de Deus. Não pode desistir de Deus. Porque se com ele está passando por uma grande tribulação, imagine sem ele. Irmãos? Então, precisamos aí acender a nossa fé e realmente colocar diante de Deus. É Deus, irmãos. Não adianta, que não vai ser resolvido de forma natural. Não tem humano que possa resolver isso. É Deus. Então precisamos tomar uma posição como uma igreja, né? Perseverar na oração, que é o último verbo que ele usou, né? Na oração perseverante. Perseverar na oração, tá? Persevere. Eu não sei qual é a tribulação. Tem tribulações que são coletivas, né? Todos nós sabemos, né? Não precisa nem nomear. Tem tribulações que são coletivas, que nós não estamos passando diretamente, mas que nós sentimos na nossa pele, porque estamos vendo pessoas amadas, queridas, passando por elas. E essas também sejam fervorosas, não sejam omisso não, tá, irmão? Sejam fervorosos aí por essas vidas, por essas pessoas que estão sofrendo injustiça, que estão sendo perseguidas, que estão sofrendo maldades e perversidades. Então, nós devemos realmente buscar a Deus por essas situações, por essas vidas. No versículo 3 ele diz: compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Mais uma vez, né? Estar atento à necessidade dos irmãos, das irmãs, né? E praticar a hospitalidade. Então, o que é? Saber receber as pessoas, saber cuidar, acolher as pessoas, né? Saber servir as pessoas. A hospitalidade. O que é hospitalidade? É o contrário da hostilidade, correto? Então, essa pessoa que recebe, a pessoa que dá acolhimento, a pessoa que alimenta, né? Tanto o alimento natural como o alimento espiritual. É isso que é ser uma pessoa hospitaleira. Então, não pode chegar uma pessoa dentro da igreja, né, do lugar físico, né, onde nós estamos congregando, ou mesmo virtual, e por causa das vestimentas, da forma de falar daquela pessoa, ou qualquer outro tipo de comportamento, né, a não ser que realmente essa pessoa esteja agredindo, né, e aí a gente vai ter que tratar de outra forma nesse caso. Mas fora isso, irmãos, a pessoa está ali porque alguém enviou ela, né? Eu acredito que o Espírito Santo, a maioria das vezes eu acredito que o Espírito Santo
E ela precisa ouvir. Como ela vai ouvir, isso o irmão Paulo fala sobre isso, se não tem quem pregue, se ela não pode entrar numa igreja para ouvir a palavra, ela vai vir do jeito que ela estiver. É claro que quando o Espírito Santo for tocando naquele coração, ela vai começar a se incomodar, o Espírito Santo vai tocar, então vai mudar o comportamento, vai mudar a veste, vai mudar a forma de falar. Então, seja hospitaleiro. Como essa pessoa vai se converter se ela não for acolhida, se ela não for recepcionada, né? Então, isso é uma questão muito importante para a igreja, né? Essa questão da hospitalidade, né? De estar atento à necessidade das pessoas. No versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Importante também, né? Tem uns ensinamentos aí que a gente tem que ter muito cuidado. Eu não vou dizer que está certo nem que está errado, mas eu vou seguir a palavra de Deus, aquilo que eu entendo aqui da palavra de Deus, tá? Então, olha, a pessoa fez um negócio contra você, você vai lá e manda Deus, né? Interessante. Manda Deus pesar a mão sobre ele, né? Amaldiçoa aquela pessoa. Mas a palavra está clara aqui, irmãos. Abençoai e não amaldiçoeis. Então, existem situações que por necessidade da obra, então o elemento está ali, né? Azucrinando o juízo do pregador, como foi a situação ali do Paulo, né, pregando lá, e ele faz perturbando, e que o Paulo ele pediu para ferir ele de cegueira, né? E ele ficou cego lá por um tempo, mas apenas o tempo suficiente para que o Paulo pudesse o quê? Fazer aquela obra, ministrar aquela obra. Então não foi uma questão que o homem ficou cego pro resto da vida, Paulo amaldiçoou e ele ficou, não. Paulo ali, por uma questão da necessidade da obra, ele foi lá e determinou ali, né? Determinou, não falar essa palavra não. Ele pediu a Deus que naquele momento aquele homem ficasse sem a visão. Quer ver uma questão interessante do Antigo Testamento, lá no livro de Reis, depois vocês pesquisem aí, muito interessante isso. Quando o rei da Síria estava querendo atacar Israel, e ele começava a fazer o planejamento por onde ele ia atacar. E toda vez que ele estava lá fazendo o planejamento lá com seus generais, né, com seus ministros, Deus dava a visão para o Eliseu, para que o Eliseu ele visse aquilo que estava sendo tratado. E Eliseu ia e avisava o rei de Israel. E o que o rei de Israel fazia? Claro, né? Ia lá naquele local que seria o ataque e reforçava a defesa. E o rei da Síria ficou muito possesso, né? Raivoso. Quem de nós aqui está traindo, está dizendo para o rei de Israel por onde nós vamos atacar? E um dos ministros sábios falou assim, olha, não é nenhum de nós não. Tem um profeta lá chamado Eliseu, que toda vez que o Senhor planeja o ataque, ele vai lá e diz para o rei de Israel onde é que nós iremos atacar. Ah, pois bem, então ele mandou uma tropa até a casa do Eliseu. E o moço lá, o Geazi, quando ele viu aquela tropa lá, ele ficou desesperado. Olha, o que vai ser de nós? Ai de nós. Aí ele falou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas aí, o que Eliseu faz? Ele não ia lutar contra o exército, não tinha como, né? Mas é uma luta espiritual. Ele pede a Deus para ferir aqueles homens de cegueira. Já pensou o exército todo ferido de cegueira, né? E os homens são feridos de cegueira. E ele leva aqueles homens para Samaria, para a capital. E diante lá, quando aqueles homens chegam lá, os olhos deles são abertos e estão cercados pelo exército de Israel, completamente perdidos. E aí o rei, sabiamente, ele pergunta para Eliseu, eu posso matar esses caras agora? Eu posso, né, dar fim à vida desse cara agora? E ele chega lá e fala assim, não, esses aí não. Você vai matar aqueles que você capturar em batalha, aqueles que você ferir em batalha.
Mas esses aí você vai alimentar e vai mandar de volta para casa deles. E a palavra que termina dizendo que por um bom tempo não houve guerra entre Israel e a Síria. Vocês viram? Então, é esse o propósito. Mesmo lá no Antigo Testamento, não havia matança desnecessária. Claro que houve guerras, Deus ordenou, mas ali era uma outra situação. Tá? Não foi uma situação como essa que nós estamos vivendo aqui agora. Então, aqui no versículo 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tá? Então, é você até ter um bom senso, né? A pessoa imagina só assim, chegou no velório de alguém lá, né? Um conhecido, um parente, um amigo, e está todo mundo triste, e você chega lá cantando, fazendo festa, pulando, dançando. Você tem um cabimento, nem no mundo secular, né, irmão? Você tem cabimento um comportamento desse, né? Ou então a pessoa está super alegre, passou lá no vestibular, foi promovida na empresa, fechou um bom negócio, né? E chega a pessoa e fala: oxa, fechei um negócio aí, né? Vou ganhar um bom dinheiro com esse negócio, né? A minha empresa vai crescer agora, vou poder contratar mais pessoas e tal. Aí eu falo assim: isso aí é café pequeno, né? Isso aí acontece todo dia, né? A pessoa, em vez de se alegrar, joga aquilo ali para baixo, minoriza aquilo ali. Não, nós devemos estar contentes, alegres com aqueles que estão felizes, cantar, louvar a Deus, né? Dar glória a Deus. E devemos nos entristecer, devemos ser solidários com aqueles que estão sofrendo. Precisamos entender isso, né? Não vamos orar por essa situação, calma, isso aí vai passar, né? Deus proverá, trazer uma palavra de fé, mas claro, a gente vai estar triste também, a pessoa está passando, os momentos tristes acontecem, não é só vitória não é só alegria não, tem os momentos de tristeza, tem os momentos que as pessoas precisam ali ser consoladas, ou precisam pelo menos a pessoa ficar do lado dela ali, ouvindo ela. Isso é importante para a pessoa, ela precisa falar, ela precisa externar. Então só ter a pessoa ali ouvindo ela já vai ser uma grande ajuda, né? Que não pode você querer fazer uma festa com quem está sofrendo, né? Ou ficar sofrendo com quem está alegre, né? Tem que ter um bom senso aí. Versículo 16: tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, irmãos, cuidado com esse negócio de se achar a última Coca-Cola lá do deserto, né? De mim, né? Se eu não pagasse o preço por esse povo aí, tá todo mundo no inferno já, né? Então, precisa cuidar, né? Pagou o preço foi Jesus. Nós somos instrumentos. Se eu ou você falar que não vamos fazer, Deus levanta outro na hora e faz. Não precisa da gente, não. Nós é que precisamos dele. É pela misericórdia dele que nós estamos aqui falando, pregando. Entendeu? É reconhecer, considerar todo mundo igual. Todo mundo é importante nesta obra. Talvez o que eu vou falar aqui não vai atingir um coração que esteja dolorido agora, mas aquele irmãozinho que a gente nem conhece, vai botar a mão nas costas daquela pessoa e vai trazer uma palavra de Deus, e aquela pessoa vai se sentir confortada, vai se sentir consolada. Então é importante a gente dar o valor a todas as pessoas e não se considerar melhor do que ninguém. A gente precisa ter esse sentimento, trabalhar esse sentimento. Tem pessoas que precisam trabalhar muito esse sentimento. Na verdade, todos nós temos a questão do orgulho, né? Todos nós precisamos trabalhar a questão do orgulho, mas algumas pessoas precisam trabalhar um pouquinho mais, né? E fala com Deus, porque elas chegam realmente, né? Parece que chegou aquele pistoleiro lá para trocar o tiro lá com o bandido, né? Calma, né? Não é assim não. Nosso pistoleiro que vai tocar fogo com o bandido é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, né? E o bandido a gente já sabe quem é. É ele que vai trocar o fogo com ele. Nós somos só vasos, nós somos só instrumento. No versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então é uma questão, nós
temos uma educação, e eu digo nós, eu digo toda a humanidade, que é reativa, né? Se a pessoa fez um mal para a gente não deseja fazer mal, né? O desejo natural é revidar aquele mal, peraí, né? Inclusive no Antigo Testamento era olho por olho, né? Dente por dente, né? Matou, tinha que morrer. Roubou, tinha que recompensar e ainda tinha que pagar mais. Então, era aquela lei realmente de receptividade, né? De você estar reagindo àquilo ali. Agora não. Nós não devemos pagar o mal com o mal, tá? Isso não significa que você vai virar um Zé Banana, tá? Cuidado, a gente tem que ter cuidado com as coisas, né? Tem que ter prudência. Eu não vou fazer negócio com a pessoa. Eu sei que a pessoa vai me passar a perna, eu vou fazer negócio com ela. Eu sei que aquilo ali não está certo, eu vou fazer. Não, eu também não. Seja humildes como a pomba, mas prudentes como a serpente, né? Mateus 10,16. Então tem que ter cuidado. Então, não vai fazer isso. Mas vamos fazer o bem. Como eu posso fazer o bem? Orar por essa pessoa. Às vezes a gente até se esforça, mas a gente acaba levando aí uma volta, um trambique, né? A pessoa trambiqueira, a gente não sabia, quis ajudar. Tudo bem, vai ser só aquela vez. Mas orar a Deus, muda o coração dessa pessoa, que ela comece a proceder direito com os seus negócios, com a sua vida. A gente vai orar para aquela pessoa mudar. Claro que você não vai também, mas não tem, né? A não ser que você queira dar para ela, não, tudo bem, aí é seu, você faz o que você quiser. Mas você sabe que aquela pessoa, né? Então, é isso, tá, gente? Não é você virar o Zé Banana também, não. É você não querer o mal daquela pessoa. Eu vou agora, vou lá, eu vou quebrar, eu vou bater, eu vou arrebentar. Não, o crente não faz isso, não, tá? Então, você pode até querer os seus direitos na justiça, né? Ir lá e pedir, se você acha que vale a pena, se conversou com Deus, vale a pena, eu vou lá. Mas não faça o mal. Haja dentro da justiça, haja de acordo com a palavra de Deus. Não pegue a justiça com as suas próprias mãos. Não faça isso, tá? 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, às vezes não depende de nós, né? Mas quando depende de nós, quando é possibilidade de fazer acordo, faça acordo, faça paz, seja acordado, né? E quando não depender, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de perna de 3 e vou correr atrás da pessoa, né, para meter a cabeça dela? Claro que não, né, irmão? Você é crente, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Você não vai fazer isso. Você vai se afastar. Vai se afastar e vai orar. Pronto, né? Então se aparte, sai fora. Não depende de mim, não consigo. Vou fazer o quê? Vou sair fora. Eu vou orar a Deus, toma nas tuas mãos essa vida aí, transforma esse coração e tal, e sai fora, se afasta, que é a melhor coisa que você vai fazer, pelo menos para a sua saúde física, mental e espiritual também. Bom, 19, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque se nós fôssemos nos vingar, nós poderíamos ser desproporcionais e acabar numa situação pior do que aquela que a pessoa fez conosco. Porque a gente sabe que a nossa humanidade, quando ela grita alto, né? E pode levar a uma situação que a gente não gostaria de estar. Quando nós chegamos falando, Deus, eu coloco isso nas tuas mãos, essa situação que eu estou vivendo agora, esse problema, ou a situação que aquelas pessoas estão vivendo agora, aquela situação injusta, aquela situação de maldade, de perversidade, eu coloco nas tuas mãos, para que seja, meu Deus, o Senhor trazendo uma resposta para isso. Olha como isso é importante, porque nós não sabemos o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, mas nós sabemos que Ele vai fazer. Aquilo que nós já falamos aqui, pode demorar sim. Nós talvez até sejamos rendidos ou não, né? Para que outros irmãos continuem a nossa oração, o nosso trabalho, a nossa obra aqui nessa terra. Mas nós não podemos parar. Nós temos que, se tiver que passar, passe. Mas nós vamos até o final, orando e buscando. Porque Ele que falou, não sou eu que estou falando, não.
não foi o irmão tal, o pastor tal, Paulo, o Pedro Joaquim. Deus falou que a vingança é dele. Então essa maldade, essa perversidade, essa injustiça, essa conspiração não vai sair barato, ela não vai sair de graça. Alguém vai ter que pagar o preço por isso aí. Aí paga, aí não tem jeito, aí paga mesmo. Mas a nossa parte é colocar diante de Deus e orar. E pedir o livramento daquelas pessoas. E pedir a Deus que acolha aquelas pessoas, que cuide daquelas pessoas, que dê a vitória, né? Aquela pessoa que está sendo expropriada, roubada, perdeu a sua liberdade de uma forma injusta, de uma forma tirana, de uma forma maldosa. Então nós colocamos diante de Deus. É assim que o povo de Deus deve agir. Claro, como cidadãos, a gente vai pleitear nosso direito, a gente vai usar a lei, a gente vai manifestar, tudo bem, sem problema algum, podemos fazer todas essas coisas. Mas como servos de Deus, nós também vamos orar, nós vamos perseverar em oração, nós vamos colocar diante de Deus com esperança, tendo esperança que uma resposta à altura será dada para estas coisas. Então, isso é importante, não se livre, né? Não faça loucuras, não faça aquilo que faça que você perca a sua razão. Enquanto nós estamos colocando diante de Deus, nós estamos orando, nós estamos na nossa razão. Quando nós estamos usando a lei, quando nós estamos usando o nosso direito de falar, de protestar, nós estamos na razão. Quando nós passamos disso aí nós perdemos a razão. Então, haja sempre dentro da razão, independente de como os outros estão agindo conosco. Versículo 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, ainda que esse inimigo, seja ele quem for, ele venha a ter algum tipo de necessidade, quer espiritual, quer emocional, psicológica, né? Quer material, a gente vai ali, estando ao nosso alcance ali ajudar, a gente ajuda de bom grado. Sabe por quê? Porque isso coloca sobre ele mais ainda a sua maldade, a sua culpa, a sua perversidade, fazendo com que ele se torne indesculpável diante de Deus. Então ele só tem duas opções, né? Ou mergulhar no lago de fogo e enxofre, né? Aí é com ele, cada um, ou se arrepender e se voltar-se para Deus. Não tem outra opção para essa pessoa, tá? Mas essa decisão não cabe a nós, né? Essa decisão é da pessoa, e a gente nem sabe quais os planos que Deus tem para essa vida, também a gente nem vai especular sobre isso, porque aí é soberania de Deus, né, irmãos? Então, pessoas que são mais, que o coração fica duro, irmãos. Sabe de quem que eu me lembro, né? Os irmãos vão lembrar, lembra do faraó, né? O coração do faraó, Moisés indo lá, pregando, mostrando, dando sinais, e o faraó resistindo. Aonde acabou o poderio de faraó? O que aconteceu com o faraó, irmãos? É o mesmo Deus, né? Pode até ter um faraó por aí, né, tal, né, se achando aí, né? Por que ele teria um destino diferente do faraó com o mesmo Deus? Mas isso não, nós nunca vamos chegar, Deus pega fulano e tal, ele é faraó. Não, Deus sabe que é o faraó. Nós colocamos diante de Deus as injustiças, as maldades, os fatos, as pessoas que estão sofrendo por isso, e pedimos a Deus para que Ele faça justiça, que Ele tome isso nas suas mãos. E finalizando essa palavra, né? Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes, aqui nessa terra, nós estamos numa luta contra as forças do mal, uma luta que quer prevalecer. E se nós cedermos e agirmos da mesma forma que esse mundo age, que esse sistema mundial corrompido age, nós seremos vencidos. Essa que é a verdade, nós seremos vencidos. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar.
nós colocamos a prática dessa palavra, a oração em primeiro lugar, a nossa resposta é sempre com bem, é sempre com a palavra temperada com sal, é sempre orando a Deus e confiando que a resposta final, quem nos dará é o Senhor Jesus. Então, nós possamos aqui ver essas virtudes, né? O título aqui, as virtudes, né, recomendadas, e que nós possamos aí trabalhar com o Espírito Santo para que nós possamos ter essas virtudes inseridas na nossa alma, no nosso ser, no nosso espírito, e que nós possamos reproduzir essas virtudes no nosso dia a dia, pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu passo agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha colocar aquilo que Deus estiver e o Espírito Santo estiver dirigindo no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu ressaltei aqui duas coisas que eu achei muito importantes. No 12, é uma coisa até que nós dois fazemos, né? No versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então ele manda, aqui tem o apóstolo Paulo, né? Ele diz, né, que nós temos que nos alegrar na esperança. A nossa esperança é Cristo, graças a Deus por isso. E ele fala, sede pacientes na tribulação, que é uma coisa que nós normalmente não somos, não é, pastor? E o que nos une seria a oração, e na oração perseverante. Isso eu acho muito importante, porque eu tenho um entendimento, sem julgar ninguém, eu estou tirando por mim, que nós oramos muito menos do que devíamos. Então, essa virtude recomendada pelo apóstolo Paulo, eu considero ela assim, muito importante. E depois, no versículo 16, também achei muito importante. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O homem, assim, nós, pela inclinação da nossa carne, nós achamos que somos algumas coisas. Tem um ditado do mundo que diz assim, você quer conhecer verdadeiramente esse homem? Deixa ele ficar rico, faz ele ficar rico. Aí você vai ver toda a inclinação do mundo, toda a maldade, dá poder a ele. Ele seja poderoso, como acontece com muitos, e que dizendo a fazer maldades e maldades, mas vão prestar contas. Talvez ainda até aqui mesmo, mas vão prestar contas a Deus, evidentemente. Então eu achei muito importante isso, que em lugar de ser orgulhoso, ou seja, em primeiro lugar tem que haver assim, realmente eu sou uma pessoa orgulhosa. Em lugar de ter coragem de saber, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. E vem assim e fala, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. A humildade é importantíssima. A humildade confere uma autoridade à pessoa que nós não conseguimos imaginar, pastor. Nós não conseguimos imaginar. E ele fala, não sejais sábios aos próprios olhos. Isso, então, é fundamental. Isso daqui é combater realmente o nosso homem exterior, ter sempre isso em mente, pastor. No mais, pastor, era isso que eu tinha assim para falar. É um assunto espinhoso, um assunto complicado, difícil, e como é que se diz? Eu agradeço a Deus pela sua vida, que Ele abençoe o Senhor e a tudo que aprouve a Ele que o Senhor cuidasse.
Obrigado, pastor. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado também, Luiz. E nós vamos agora, irmãos, fazer aquela oração, né? Todo domingo a gente faz aquela oração. Quero até informar os irmãos que no próximo domingo o culto vai ser à noite, tá? Às 18 horas. Então, próximo domingo anota aí, culto às 18 horas. Você vai fazer aquela oração agora, que nós sempre colocamos em primeiro lugar as coisas espirituais, as coisas do Espírito, tá? E depois você vai também acrescentar as suas necessidades emocionais, né? Psicológicas, materiais, físicas. Coloca diante de Deus o que você estiver passando, ou você quer interceder por alguém, por um familiar, por um amigo, por um vizinho, por um conhecido. Coloca diante de Deus também. Fala com o Senhor agora, tá bom? Aproveita que vamos fazer essa oração. O irmão Luiz vai fazer a oração geral. O Espírito Santo vai dirigir ele, aquilo que ele vai falar. E vocês vão colocando também diante de Deus aqui. Nós vamos estar concordando com todos no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. E eu vou começar realmente com o que o pastor Aguilar disse, que é o mais importante de tudo, né? E depois os irmãos, no paralelo, né, estando orando junto conosco, vão colocar as suas próprias necessidades. Eu posso até comentar uma ou outra, né, realçar uma ou outra durante a oração. Mas Deus sabe, Deus conhece os nossos corações. Então vamos lá. Orar pelo nosso Brasil, que está precisando muito também. Sempre precisou, mas agora está precisando muito. Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse culto, agradecemos a nossa salvação, agradecemos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os nossos pecados. Senhor, então eu quero pedir por nós todos, primeiramente, como bem falou o pastor Aguilar, e isso é fundamental, que no final das contas nós somos seres espirituais e temos aqui. Eu quero lhe pedir que o Senhor fortaleça e renova constantemente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que possamos ser realmente espiritualmente fortes, que possamos realmente ter amor pela palavra, que possamos realmente viver em novidade de vida, como estava lá hoje no que o pastor Aguilar leu no capítulo anterior, uma das subseções era a nova vida, que possamos realmente viver essa nova vida proporcionada por Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, primeiramente, supra as nossas necessidades espirituais. Evidentemente, a tua palavra diz, olha, se você se vestir e comer, já está legal. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos lhe pedir, nós temos sonhos, entendendo que esses sonhos venham de Ti. Nós lhe pedimos, seja o Senhor a responder às nossas demandas, seja o Senhor a suprir as nossas necessidades, a trazer respostas, a nos abençoar, porque o Senhor é abençoador, meu Deus. Quantas coisas eu venho orando com o pastor Aguilar e nós vimos sido abençoados ao longo desses anos. O Senhor dia a dia vai construindo, vai realizando, vai dirigindo os nossos corações. Então, eu não sei o que é. Pode ser a restauração de um casamento, uma necessidade de um emprego. Concede sabedoria a todas as famílias para não gastarem mais do que ganham. Senhor, um filho nas drogas, no caso de pessoas doentes. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a entrar com a tua providência, seja o Senhor a nos abençoar, seja o Senhor a mudar as nossas vidas, seja o Senhor, meu Deus, a remover todas as escamas dos nossos olhos, para que possamos realmente vivermos mais, darmos cada vez mais lugar ao homem espiritual, ao novo nascimento, meu Deus, em nome de Jesus.
Cuida de nós, meu Deus, que estamos, porque nós aqui, tu sabes os nossos corações, nós estamos aqui por alegria, nós estamos aqui porque reconhecemos que tu é o dono da vida. Sem ti, nada podemos fazer, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero colocar nas tuas mãos o nosso Brasil. Eu quero lhe pedir que o Senhor liberte o Brasil de toda ditadura, que o Senhor interrompa toda a injustiça que está sendo cometida pela justiça dos homens, alcança o coração dos nossos representantes legais, dos nossos ministros, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos viver em paz. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil da ditadura, que possamos, meu Deus, ter a liberdade de nos expressar e também de professar a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, continuo lhe pedindo, seja o Senhor a livrar o Brasil da fome, da miséria e da escravidão de ideologias que não permitem que o homem se desenvolva. Em nome de Jesus, liberta o Brasil, Senhor. Não permita que esse mal avance. Meu Deus, em nome de Jesus, querem que a indústria volte a crescer e a se renovar, que o comércio se fortaleça e floresça. Senhor, em nome de Jesus, que a prestação de serviços também. Senhor, que o governo custe cada vez menos ao povo, que é a maneira mais simples do povo enriquecer, ter que gastar menos com impostos para sustentar coisas muitas vezes desnecessárias e as corrupções. Em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil. Em especial, eu peço uma bênção de restauração ao estado do Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho, meu Deus. Quantas pessoas tiveram perdas materiais, já com grande idade, já com idade avançada, que não têm mais forças para recuperar, e elas podem se sentir fracas, porque muitas vezes a confiança dela está nas coisas físicas e materiais e não em ti. Senhor, tranquiliza esses corações, alcança essas almas, não deixe faltar nada para ninguém no Rio Grande do Sul. Entra, guarda-nos, Senhor. Seja o Senhor é o Deus que nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe com proteção e prosperidade as pessoas que vão aos hospitais, as pessoas que vão aos presídios, os missionários que vão a outros países, levando a tua palavra, a palavra da salvação, que correndo o risco até de perder a própria vida. Abençoa com prosperidade, com saúde, com longevidade, Senhor, que possam ficar muitos anos sendo ferramentas nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. E a rebeldia, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde o Estado de Israel, guarde o povo de Israel, meu Deus, em nome de Jesus. Nos conceda uma semana abençoada, que possamos meditar. Senhor, em especial, eu coloco, tire dúvidas do meu coração, porque eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu quero continuar crescendo e te conhecer. Pai, que isso se estenda a nós todos, que todas as dúvidas que possamos ter na tua palavra, na tua doutrina, venham a ser dissipadas em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos para ministrar esse culto a esse Deus maravilhoso, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos então agradecer a Deus, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos ministrar o culto ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as respostas que o Senhor tem dado às nossas orações, por todas essas pessoas que o Senhor tem atendido. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida dirigiu ao Senhor neste momento. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um,
segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor conceda a cada uma destas vidas que estão aqui participando deste culto, cultuando o Senhor, participando do vídeo, do áudio. Oh, meu Deus, seja o Senhor conceder a esta vida, a sua casa, a sua família, a todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, um restante de domingo muito abençoado na tua presença, uma semana de paz, uma semana repleta de bênçãos, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, Pai, que o Senhor os livre de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, ao término deste culto, leve a todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, né? Que você tenha um abençoado restante de domingo, uma semana cheia de paz, cheia das bênçãos do Senhor. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.